Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Querido Senhor, nós te louvamos pela vida, pela salvação, te louvamos pela igreja, suplicamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Ajuda, Senhor, cada um, dá graça ao teu povo. Abençoa os nossos ajudadores, meu Senhor, intercessores que oram por nós, os que nos ajudam, Senhor, no nosso compromisso. Abençoa, guarda a tua igreja na cidade e no campo. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos meus irmãos, operando, Senhor, em cada coração. Guarda, Senhor, cada servo teu, os novos convertidos, os crentes antigos, idosos, doentes, que não congregam mais. Ó Deus, ajuda os meus irmãos, dá a tua proteção, a tua paz, guardando cada um, Senhor, enchendo de graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja. Nós temos a felicidade de ter a palavra em nossas mãos e desejamos comunicar com os nossos amados irmãos que estão começando no caminho cristão, que estão muitas vezes já com bastante dificuldade, não lê mais a palavra. Alguns não têm a visão boa, outros não tiveram condição de aprender, não tiveram instrução, não foram ajudados. E a gente, de alguma forma, lê, traz a palavra, traz a boa música e com a intenção de cooperar com a igreja de nosso Senhor. O nosso texto hoje é Efésios capítulo 5, versículos 11 a 21. Nós vamos aprender juntos aqui, ler, orar e aprender na palavra do Senhor. Efésios 5 e 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isto diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações, os nossos amigos, seguidores, inscritos. Toma, Senhor, em tuas santas mãos cada um. Deus fiel, abençoa os nossos alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos, Pai, toda a tua igreja, guarda a tua igreja na cidade, a tua igreja no sítio, manifesta o teu poder, guarda os meus irmãos, os missionários, Pai, enviados, meu Senhor, em todos os continentes, toma eles em tuas santas mãos, dando a tua graça. Querido Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos,
Não é segredo que nós vivemos dias terríveis, dias muito complicados. Quem era que imaginava há 50 anos? Não precisa recuar muito no tempo. Mas quem era que imaginava, quem poderia pensar há 50 anos, portanto, em 1970, de 70 para cá dá 50 anos, 50 e poucos anos. Quem era que imaginava que neste meio século, de 1970 para cá, ia acontecer o sujeito pedir perdão e desculpa por ser homem, o sujeito comunicar ao pai que vai casar com outro homem, a filha comunicar à mãe que vai casar com outra mulher, o pastor fazer da igreja um trampolim para a politicagem, os próprios pastores ter vergonha de ser pastor e ficar arranjando títulos manipuladores, bispos, apóstolos e patriarcas e não sei o que mais que tem lá, porque não tem a menor segurança nem mesmo em ser pastor, porque não presta, porque não tem temor, porque não tem mais a graça ou nunca teve. Quem era que imaginava que as igrejas iam tirar as bancadas, os bancos, iam tirar as luminárias comuns para botar jogo de luz que nem boate? Quem era que imaginava todas essas desgraças acontecendo em meio século? A gente passa em frente a uma igreja e a movimentação é exatamente parecida com movimentação de boate. Quem imaginava isto? Eu nunca imaginei, e tenho mais de meio século de fé. Nunca imaginei, mas enquanto o pessoal estava calado ou sem imaginar, sem pensar nada, Satanás estava trabalhando. Satanás estava trabalhando, a oficina do diabo está aberta 24 horas por dia. Então, esta mensagem, escrita há quase 2000 anos, tinha muita razão de ser, porque Deus é atemporal. O Espírito Santo é para todas as épocas. Deus vê todas as coisas diante de si. Portanto, surpresa só para os homens. Deus já sabia que os filhos do inferno, que os filhos das trevas, que os homens carnais e imundos iam assolar a igreja, assolar a sociedade, arruinar todas incluindo os meios de comunicação. O apóstolo Paulo, apóstolo da igreja do Senhor Jesus no mundo gentil, começa esta exortação: não vos comuniqueis, não vos envolveis, é isso que quer dizer, com as obras infrutuosas das trevas. Continue reprovando. Antes, condenai-as. Não se envolva com as obras das trevas. Continue reprovando. Efésios 5 e 11. O versículo 12 diz: porque o que eles fazem escondido não pode ser dito pela complexidade da coisa. Até dizer é ridículo, é torpe, é torpeza. Até dizer o que eles fazem. Por isso é que a Bíblia é cheia de eufemismos. Dizer o que eles fazem, não se pode abrir a boca e dizer com as palavras exatamente. Tem que ter uma outra forma de comunicação. No versículo 13 diz: mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz ilumina e mostra que isso é realmente condenável. Mas Deus continuou falando com o seu povo.
O versículo 14 diz: desperta tu que dormes. Eu já dormi muito, você dormiu muito, alguns estão dormindo, muitos estão com uma sonolência espiritual terrível que não tem coragem de reprovar. E outros reprovam até certo ponto. Quando bate no calo dele, aí ele se cala ou muda de assunto. Quando bate no calo, aí se cala, ou muda o assunto, muda o rumo da prosa, como diz o violeiro. Vamos mudar o rumo da prosa, porque já chegou no meu telhado. Telhado de vidro, tá batendo, vai quebrar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e receba a luz de Cristo. Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, Cristo te dará entendimento, Cristo te dará discernimento. Discernimento, meus amados, é algo grandioso. Discernimento é coisa muito especial e necessária para todos os crentes em Cristo Jesus. Discernimento, ter discernimento espiritual, saber o que quer, saber o que vai fazer, saber onde vai chegar, saber que está fazendo alguma coisa que é proveitoso, que é importante, que é uma contribuição à Igreja de Jesus. No versículo 14, fica claro que tem essas possibilidades. Desperta tu que dormes. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala isto em Coríntios. Lá no capítulo 11, 1 aos Coríntios, ele diz: há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Lá, no que diz respeito à leitura da ceia. Há muitos fracos, há muitos doentes e muitos dormentes. Aqui não fala no fraco e no doente, diz: desperta tu que dormes. Aqui é para quem está sonolento, para quem está dormindo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É claro que mortos espirituais. Você pode se levantar. Eu posso me levantar. Devemos nos levantar. Por que ficar no meio do morto, no meio da morte, no meio dos mortos? Nem sempre é claro para algumas pessoas. Mas pensar em Jesus, aprender com Jesus. Jesus chamou um homem para segui-lo. E ele disse: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Ele queria dizer o seguinte: enquanto meu pai for vivo, eu não posso. Por qual razão? Não ficou claro. Mas existia alguns homens que eram arrimo, alguns jovens, alguns filhos que eram arrimo de família. O pai não tinha mais condição, de tocar a propriedade. Os filhos do Zebedeu, se o Zebedeu, na velhice, não tinha condição de continuar pescando só. Então, como tudo indica que o Zebedeu estava inteirão, então os filhos seguiram a Jesus. Mas podia acontecer, claro que o Senhor Jesus não faz injustiça e nem ensina isto, mas podia ser, num caso deste, o filho saber que tinha a responsabilidade com o pai, responsabilidade em relação aos afazeres, à propriedade, ao cuidar da mãe, cuidar da família. Também podia ser uma questão da tradição. Meu pai já me recomendou muitas vezes para mim não mudar, não ouvir nada contrário à tradição. Então, eu sei, eu gosto muito de ouvir o Senhor Jesus, mas acontece que meu pai gosta muito dos fariseus, e eu não vou contrariar meu pai. Podia ser isto. Meu pai gosta dos fariseus, gosta da tradição,
Meu pai é um indivíduo apaixonado pela tradição, pelo Nicodemos, pelo José de Arimateia, por aqueles homens, aquelas pessoas que são mestres na congregação. Então, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Aí Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, aqui não está falando de defunto, está falando de morto espiritual. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. É a palavra recomendando para nós. Presta atenção como é que você está andando. Presta atenção, vede prudentemente como andais. Não com precipitação, não como nécios, não com precipitação, não dando escândalo, não perturbando a obra de Deus, não perturbando a igreja do Senhor, não complicando a vida dos outros, não como nécios, não dando escândalo, não sendo motivo para ninguém tropeçar, mas como sábios, tomando atitude com maturidade, sabendo o que quer, sabendo onde vai chegar, tendo responsabilidade. O versículo 16 fala do tempo, remindo o tempo, aproveitando o tempo, remindo o tempo, aproveitando. Nisso aqui todo mundo é criminoso. Neste quesito, todo mundo é uma espécie de criminoso. Porque nós temos 24 horas por dia. Tem seitas imundas por aí que é aberta de canga e corda o tempo todo para arrecadar. O objetivo é iludir pessoas e arrecadar. Mas as igrejas, propriamente ditas, elas funcionam 3, 4 vezes por semana. Mais ou menos isto. A minha igreja hoje está um tanto diferenciado, mas a minha igreja no passado, que eu fazia parte sem problema. Domingo, primeiro dia da semana, escola bíblica dominical e culto à noite. Tendo em boa parte das igrejas trabalho de evangelização à tarde. Na segunda-feira, culto de oração, um culto destinado aos membros da igreja. Culto de oração. Terça-feira, cultos públicos aqui, ali e acolá. Quarta-feira, descanso. Geralmente não tinha trabalho na quarta-feira, é por isso é que eu criei a escola teológica na quarta-feira em 88 e até hoje funciona na quarta-feira. Quinta-feira, nas congregações da Assembleia de Deus era chamado culto de instrução. Nosso sistema rudimentar, que dá uma saudade grande mediante as coisas novas sem sentido. Era culto de instrução na quinta-feira nas congregações. E na sexta-feira, claro que nunca ia todo mundo, mas sexta-feira como se coubesse todo mundo no templo central para ir para o culto de doutrina, que era o pastor presidente ou alguém ligado a ele. Então, no sábado, algum trabalho, mas geralmente não tinha culto na igreja. Era assim outrora. Mas, levando em consideração que domingo são 24 horas e a gente só teria
cerca de 6 horas de trabalho, 2 pela manhã, 2 à tarde e 2 à noite, ficaria 18 horas, possivelmente ociosas, descontando aquele período natural do descanso, do repouso do sono. A gente poderia aproveitar melhor, remindo o tempo. Aqui o versículo 16. Na segunda-feira, que geralmente só tinha o ciclo de oração, aliás, o culto de oração, neste período, um dia de 24 horas, só 2 horas dedicadas ao culto de oração. Portanto, era possível se fazer mais alguma coisa, remindo o tempo, aproveitando o tempo. E se fosse realmente detalhar os dias da semana, tantas horas na semana e as horas que se passa envolvido no culto e na igreja, no louvor e na pregação, daria muita possibilidade de se remir melhor o tempo, aproveitar melhor o tempo e fazer a obra de Deus, visitar pessoas doentes, fazer alguma coisa por quem não pode fazer, ajudar, fazer alguma coisa. É possível fazer muito mais, remir o tempo, aproveitar melhor o tempo. Nisto, nem eu faço tão bem e possivelmente alguns fazem pior do que eu. No versículo 17 diz, aliás, no versículo 16 diz por quê? Remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Quem era que imaginava, há 50 anos, que nos dias de hoje, a igreja ia virar boate? Às vezes, literalmente. Na Europa, muitas igrejas bonitas hoje são bares, casa noturna, boate, no lugar que o padre e o pastor faziam o seu sermão, agora tem um barman fazendo suas misturas para embriagar quem aparece. Quem era que imaginava há 50 anos que íamos chegar a esta cruel realidade? Igreja transformada em boate, igreja transformada em mercado, mercado literal. Muitas igrejas foram vendidas e hoje são bazares, são comércios. Está lá a estrutura, ainda tem o aspecto arquitetônico de igreja, mas o que funciona é um bar, é um restaurante, é um comércio. Quem imaginava? Os dias realmente são maus. Que Deus nos ajude, nos dê graça para aproveitar melhor o tempo. E se você for melhor do que eu quanto a isto, eu glorifico a Deus. Acredito que muitos têm perdido tempo. A maioria não consegue fazer nem o que o pobre do Freire faz. Então vamos orar uns pelos outros, continuar e pedir na misericórdia a graça para vencer. A conclusão aqui, só para não vos embriagueis com o vinho. Hoje tem muita gente embriagada, é só contenda, só dificuldade. Só contenda e dificuldade, só coisas ruins acontecendo. Mas nós precisamos da graça de Deus. E aqui o conselho apostólico, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Deus guarde e abençoe meus amados irmãos, ouvintes e ajudadores. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida,
pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Senhor querido, abençoa os nossos irmãos, dá vitória a cada um, manifesta o teu poder, dá, Senhor, aos teus filhos a graça para viver. Amado Senhor, Deus bendito, guarda cada servo teu, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Tu conhece, meu Deus, o teu povo, tu conhece cada servo teu. Estenda a tua mão santa sobre a igreja, dando graça. Tu conheces, Senhor, tu sabe quantos nomes aqui, Senhor, quantos nomes, quantas famílias. Ó Deus, estenda sobre eles a destra, com bênçãos copiosas, dando vigor, saúde, alegria de viver, dando, Senhor, a tua assistência paternal. Querido Pai, ouve a nossa oração, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.